Olá galera, estamos aqui de volta com o nosso Minuto Eleitoral. Separei hoje uma questão sobre um princípio que é muito cobrado nas provas de direito eleitoral, que é o princípio da anualidade eleitoral. Você não pode ir para uma prova de TRE ou TSE sem saber a origem desse princípio, a previsão legal e qual que é o entendimento que a Corte, tanto o TSE quanto o Supremo Tribunal Federal, tem acerca desse princípio. Não é? Bem, já de antemão, gostaria que vocês não esquecessem de visitar o meu site www.eleitoralcombruno.com.br. Lá nós temos cursos de direito eleitoral em PDF, cursos de súmulas do TSE e informativos do TSE. Tudo bem? Regimentos internos também e, em breve, cursos de questões. Veja, essa questão foi cobrada em 2015, há 2 anos atrás, para analista legislativo, dizendo o seguinte: assinale a alternativa que indica corretamente o princípio eleitoral em que a lei que alterar o processo eleitoral, vejamos aqui que a lei no sentido amplo e não no sentido estrito, entrará em vigor na data de sua publicação. Então nós temos aqui o conceito de vigência da norma e não ocorre, portanto, vacatio legis, né? Então as leis que alteram o processo eleitoral, elas entram em vigor no mesmo dia da data da publicação. Nós não temos, portanto, a ocorrência de vacatio legis, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Perceba aqui que nós temos nesse ponto a chamada eficácia da norma. Esse princípio está declarado no artigo de número 16 da Constituição Federal, considerado pela própria Constituição Federal, pelo próprio STF, perdão, como cláusula pétrea. O princípio que se refere ao artigo 16 da Constituição Federal é o princípio da anualidade eleitoral, que está intimamente ligado com o princípio da segurança jurídica, visando, portanto, proteger as normas que alteram o processo eleitoral, especialmente as eleições, garantindo, portanto, uma isonomia, uma segurança jurídica nestas normas jurídicas eleitorais. Ok? Veja que a letra A diz que esse princípio do artigo 16 se refere ao princípio da legalidade, não. Letra B, princípio da celeridade eleitoral, também é um princípio típico do direito eleitoral, mas não que se refere à questão. Princípio da anualidade seria o gabarito, letra C. Princípio da democracia representativa é princípio do direito eleitoral? É princípio aplicável ao direito eleitoral? Sim, mas não referindo-se à questão. E letra E, princípio da irrecorribilidade das decisões eleitorais em vista ao TSE e tribunais regionais eleitorais, não é princípio do direito eleitoral, mas não o que se refere à questão. Então, marcas importantes do princípio da anualidade eleitoral que você precisa levar para a prova. A diferença entre vigência e eficácia, que foi consubstanciada pela Emenda Constitucional número 4 de 1993, alterando o vigente artigo, na época, artigo 16 da Constituição. Essa emenda constitucional trouxe a diferença entre vigência e eficácia. O STF confere a esse artigo 16 atual como cláusula pétrea da nossa Constituição. Ok? Então não se esqueça, gabarito letra C, princípio da anualidade eleitoral. Veja lá, leia o artigo 16. Um grande abraço, fique com Deus e nos vemos aí no próximo Minuto Eleitoral. Tchau, tchau.